Olá a todos. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se a gente ler em Mateus 12, no versículo 24, fala assim: Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe, príncipe dos demônios. Olha lá, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E aqui Jesus fala, ó, aqui no finalzinho, ó, mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. É conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, não será perdoada aos homens. Tá vendo, amados? Você vê que os fariseus falaram que Jesus expulsa demônios por Beelzebul, um demônio, uma blasfêmia. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Ou seja, a zombaria contra Deus, muita gente fazendo chacota, muita gente fazendo na internet, zombaria, zombando de Deus. Você vê pessoas rasgando a Bíblia e falando várias coisas ruins, né? Com o filho tem perdão, mas atinge o santo de Deus, o Espírito Santo, não tem perdão. Você não pode xingar Deus, você não pode falar que ele mente, né? Deus, ele cumpre o que fala. Se Deus falar amanhã, por exemplo, amanhã você vai trabalhar, você vai trabalhar, você vai arrumar emprego. Amanhã, tal hora, você vai se libertar da depressão. Você vai se libertar. Tal momento, tal dia, pode demorar anos. Deus cumpre o que fala. Tudo que Deus prometeu aqui na Bíblia cumpriu. E a Bíblia de Deus cumpre. E a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, cumpre ao pé da letra. Então, amados, como saber se nós blasfemou? É muito simples. Se você está nem aí com a vida, não se arrepender, achar que a vida está do teu jeito, e você não tiver sentimento de arrependimento, é sinal de blasfêmia, tá? Mas se você tenha o arrependimento, sente vontade de se arrepender, mesmo você tendo falhas, porque todos nós é falhas, eu tenho falhas, todos nós temos falhas, você e eu, tem aquela facilidade de se arrepender, é sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo, tá? Mas aqueles que tá nem com a vida, mas aqueles que não se arrependem, tá nem aí, acha que tá tudo bem, tá tudo certo, e errando muito, essas pessoas têm sinais de blasfêmia. Então, pessoal, é isso, é um sinal. Mas temos que glorificar Deus, adorar o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que glorificar o Santo Espírito Santo, pedir a Ele que faça morada na nossa vida, que Ele nos batiza com seu Santo Espírito, porque quando Ele nos batiza, nós morre para o mundo e todo mal é arrancado na raiz, porque o Espírito Santo ele age fortemente na nossa vida, é o Deus Todo-Poderoso.
Ele trabalha fortemente na nossa vida. E é por isso que o inimigo faz de tudo para nós não ler a Bíblia, para a gente não orar, não jejuar. Porque quando você faz isso, ou seja, existem várias formas de batismo do Espírito Santo. Tá? Quando você tem sede de orar, quando você sente uma grande vontade de orar de madrugada, quando você tem uma sede de ouvir louvor, são vários sinais. Tem pessoas que falam em línguas, tem pessoas que profetizam. Então, pessoal, tem várias formas de batismo do Espírito Santo. Vontade de pregar também. Então, pessoal, tem várias formas. Quando você começa a chorar, ficar chorando, assim, sabe? Chorando. Não choro de tristeza, mas choro de presença de Deus. Choro de um amor, seja do Evangelho. Então, pessoal, seja cheio do Espírito Santo. E toma cuidado com blasfêmia, porque não tem perdão, nem nesse século, no vindouro, em nada. Mas o perdão, tudo tem perdão, tudo. A prostituição, o adultério, quando você fala mal do próximo, né? Ainda mais quando você zomba de Jesus, né? Porque ele é o cordeiro imolado. É por isso que ele morreu na cruz, para que todo pecado seja perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, pessoal. Não tem meio termo. O que é pecado contra o Espírito Santo? É a zombaria. Você, quando zomba o Santo Deus Todo-Poderoso, quando você zomba. Mas, Gabriel, Pai, Filho e Espírito Santo não é um só? Irmãos, Jesus é Deus. Jesus sempre foi Deus, sempre foi aquele eu sou. Tá? Deus, ele tem poder de vir de várias formas. Tá? Ele veio da forma humana, ele veio para um sacrifício, sabe? Ele morreu por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você para a nossa salvação da alma, pessoal. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas também Deus fogo consumidor, um Deus justo. Amém? Então, amados, é muito triste as pessoas negando a divindade de Deus. Testemunho de Jeová nega muito, eles têm a Bíblia adulterada, tem a Bíblia que nega que Jesus é Deus. E não, e por em muitos, pessoal, religiões, né? Pessoas negam. Só que tem muitas provas, muitos testemunhos provando com clareza que Jesus é Deus. Né? A pessoa que tem um encontro com Deus, com Jesus Cristo, mostra fortemente que é um só. Então, pessoal, é a fé. É a fé. Jesus veio na forma humana para pregar, falar sobre o Pai. Praticamente falar sobre ele, mas ele veio da forma humana para pregar, pessoal. Olha só. O Pai veio para pregar, mostrar nós, a humanidade, todos nós, o caminho da salvação. Porque Deus mandou os profetas. Ninguém está nem aí. Veio o dilúvio, veio muita coisa. E Deus veio na forma humana para anunciar o final, o seu juízo, o juízo de Deus, que vai acontecer o arrebatamento. Quem que vai vir? O próprio Deus, Jesus Cristo, vai vir sobre as nuvens. A Bíblia fala que Jesus virá, soará a trombeta, os anjos soprarão a trombeta e quem vai escutar? Quem vai escutar são as pessoas que serão arrebatadas. E que não escutar, infelizmente, ficará na grande tribulação. Então, pessoal, é muito triste, porque a gente tem que agradecer a Deus todos os dias. Oh Deus, obrigado por essa oportunidade, meu Senhor Jesus, por ter morrido na cruz por mim, por todos nós, para a nossa salvação. Só que a gente tem que agir, a gente tem que se arrepender de verdade, tem que se entregar.
Assim como Jesus fez um sacrifício para nós, a gente tem que fazer nossa parte de se entregar ao máximo, servir Jesus Cristo, pregar o Evangelho. Basta você se consertar, você se entregar a Ele, renunciar à prostituição, adultério, mentira, a idolatria, tudo que é de ruim, tudo que desagrada a Deus, tudo que leva ao inferno. Então, pessoal, é isso. Jesus te ama e nos ama. Nos ama muito mesmo, pessoal. Você não tem noção. Então, amigos, é isso. Veja aí testemunhos reais, sinceros, de pessoas que teve encontro com Jesus Cristo muito forte. Então, pessoal, eu vou botar no meu canal aqui muitos testemunhos, tá? No começo do vídeo eu vou reagir, vou falar sobre o testemunho, para depois colocar o vídeo. Eu estava fazendo isso, mas eu vou voltar a fazer. Então é isso, Jesus, Ele te ama, tá? E o Pai, Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa, tá? É o trabalhar de Deus. Deus sabe como trabalhar. Amém? Muitas passagens bíblicas que blasfemaram contra Deus. E na época era apedrejado até a morte, né? Aí hoje, pessoal, você fica na mão do inimigo. Você fica perdido, pessoal. Então não é bom blasfemar contra o Santo. Evita o que você faz. Ora a Deus, Deus, me dê a força para que eu possa nunca blasfemar contra ti. Eu faço sempre essa oração. Tira, Pai, toda zombaria de mim. Não deixe que eu te zombe, Pai. Não deixe que o inimigo ele me coloque num laço. Então, pessoal, você sabe quem que zombou primeiro de Deus? O inimigo, Satanás. E junto com seus anjos caídos. Então, pessoal, até hoje fica zombando. É uma zombaria. Você vê aí, pessoal, escancarado, pessoas zombando de Deus, né? Aí tem que tomar muito cuidado, pessoal. É pessoa que não se arrepende, pessoa que não quer nada com nada, que não se arrepende, pessoal. A pessoa que, sabe, não tem aquele sentimento de arrependimento. As pessoas já blasfemam contra Deus, contra o Espírito Santo. Mas as pessoas que se arrependem, têm sede de Deus, têm a esperança de se converter, têm aquela vontade enorme de se arrepender, essa pessoa jamais blasfemou contra Deus, tá? Esse é o sinal. Então, amados, é isso aí. Eu fico nesse vídeo. Eu vou orar para que Deus repreenda toda a zombaria, todo o mal contra a sua vida, né? Pessoas que zombam de você, pessoas que duvidam do seu projeto, do seu trabalho, do seu sonho. Por isso que é muito bom você nunca contar seus sonhos nas redes sociais para as pessoas, porque muita gente vai zombar de você, tá? Há muita zombaria também na nossa pessoa que zomba de nós, pessoas que criticam a nossa vida. Então, que Deus repreenda todo mal. Vamos orar? Bondoso Pai, repreenda toda a zombaria contra a nossa vida e contra a nossa família, Pai. Que Deus venha repreender todo mal, todo ataque espiritual. Pai, nos livre de toda blasfêmia, Pai. Que possamos sempre evitar, Pai, a blasfêmia contra Ti. Que possamos, Pai, ter a língua que Te adora, que Te louva. E o pensamento, Pai, que Te glorifica. Assim peço, Pai, em nome do Senhor Jesus amado, que possamos ser a Tua bênção. Fala assim: a minha vida é uma bênção. Eu sou a bênção de Deus. E aceita Jesus agora, tá? Aceita agora. Se você não aceitou Jesus, se você quer aceitar Jesus, aceita agora. Senhor Jesus, me perdoa. Me perdoa, Pai, por tudo que eu cometi de errado na minha vida, desde o meu nascimento até agora. Me perdoa, Senhor Jesus, me lava com o teu sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma. Escreve meu nome, Pai. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue do Cordeiro precioso, derramado na cruz do Calvário.
Amém. E siga a sua vida a partir de hoje, uma nova mulher, um novo homem, tá? Evita cometer erros, evita tudo aquilo que desagrada a Deus, tá? Busque a obedecer a palavra de Deus, é isso que Ele quer, a obediência a Ele, amém? Que Deus te abençoe, hoje e sempre, e compartilha com pessoas que você ama,